A paz do Senhor Jesus. Certamente você que está acompanhando a meditação no livro de Atos deve estar maravilhado com este livro. É só notícia extraordinária, só coisa boa. A ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, milagre das línguas, a grande mensagem, a pregação de Pedro e além disso, vemos também 3.000 pessoas convertidas aí no dia de Pentecoste. Então, podemos imaginar que a igreja primitiva está em total euforia. A empolgação tomou conta do nosso povo cristão, do primeiro século do início da igreja. Pois é, vamos ver o que vai acontecer na sequência. O texto diz que, uma certa vez, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Os judeus costumam orar várias vezes durante o dia, e aqui é um horário dedicado à oração. Pedro e João vão ao templo. Você lembra o templo central, ali de Jerusalém, dedicado a Deus. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Imagine só, depois de todos os milagres extraordinários de Jesus, agora os próprios apóstolos recebem o poder de Deus pelo Espírito Santo para fazer milagres também. E como podemos observar aqui na teologia de Lucas, a ênfase está no mendigo, numa pessoa que não tem muito valor na sociedade, que recebe esta cura maravilhosa e uma cura surpreendente. Não é uma cura de alguém que se sentiu um pouco melhor, tinha uma dor que diminuiu. Não, era um mendigo totalmente aleijado, que agora está correndo e pulando dentro do templo. Então, isto é muito surpreendente. O poder de Cristo Jesus está à disposição da Igreja Apostólica. Diante disso, o que vai acontecer? Pedro toma a palavra e começa a falar para o povo lá no templo. Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E assim ele começa a levar a mensagem anunciando quem é Cristo Jesus. Ele diz: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pedro enfatiza bastante o fato deles terem sido responsáveis pelo que aconteceu com Cristo Jesus. E uma das ênfases mais fortes em Atos é a realidade da ressurreição de Jesus. O texto então prossegue e diz que, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. E assim,
ele prossegue e vai dizer: olha, tudo que aconteceu para que fosse cumprido o que tinha sido dito pelos profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. E assim, Pedro vai dizer que aquela famosa frase dita por Moisés, conforme o texto de Deuteronômio 18:15: o profeta que haveria de ser levantado, semelhante a Moisés, é o próprio Cristo. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. E assim, o testemunho de todo o Antigo Testamento confirma isso, e a mensagem de Pedro é anunciada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.